Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Durante todo este trimestre estudamos sobre adoração e agora na lição de número 12 veremos a adoração por excelência, a adoração no culminar do grande conflito. O título da nossa lição é O Altar e as Três Mensagens. Quais três mensagens são essas? As três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Tanto é que o nosso texto-chave é exatamente Apocalipse 14. E para nós realizarmos esse estudo, eu quero convidá-lo a me acompanhar aqui na tela, olhando o mapa mental. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a você que o nosso trimestre já está no fim e a lição do terceiro trimestre já está disponível. Nós vamos estudar sobre o livro de Êxodo e você pode adquirir a sua lição no site da editora Luz do Mundo. Basta que você clique aqui e você será direcionado para essa página. Você preenche o seu endereço e recebe a lição na sua casa. Mas não deixe o tempo passar. Haja rapidamente, porque faltam poucos dias para o próximo trimestre e você precisa estar com a sua lição. Bem, agora que eu já alertei você para adquirir a sua lição, vamos aqui ao nosso estudo. Qual é o objetivo do estudo desta semana? É destacar o último anúncio de misericórdia de Deus. E este último anúncio, este último convite de misericórdia, ele é expresso nas três mensagens angélicas que também tratam da temática da adoração a Deus. E como o estudo desta semana se relaciona com o tema do trimestre, aqui a coisa fica muito interessante, porque o objetivo do trimestre é levar o jovem adventista a ter comunhão diária com Deus por meio do culto pessoal. E a comunhão diária com Deus é um pressuposto da pregação das três mensagens angélicas. Por quê? Porque as mensagens angélicas falam da adoração de Deus. Então, o tema da semana está totalmente relacionado, é a relação por excelência com o tema do trimestre. Muito bem, visto isso, é hora de irmos para o nosso texto, para Apocalipse 14. E para você entender o contexto, como essa mensagem está inserida no fluxo do livro, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o Apocalipse está organizado em sessões temáticas. Quais sessões são essas? A primeira sessão é a sessão das 7 igrejas e ela abrange os capítulos 1 a 3. A segunda sessão do Apocalipse é a sessão dos 7 selos, e ela abrange os capítulos 4 a 8. Depois, a próxima sessão, a sessão das 7 trombetas. E depois nós temos a sessão da batalha final do grande conflito. E, por fim, a sessão da nova terra, que abrange os capítulos 21 e 22. A Apocalipse 14, que é o nosso texto de estudo, está exatamente nesta quarta sessão, que trata da batalha do grande conflito. E essa sessão abrange os capítulos 12 a 20 de Apocalipse. Muito bem, vamos estreitar mais as coisas agora. Esta quarta sessão temática do Apocalipse, ela começa no capítulo 12. Então, vamos ter uma visão geral do capítulo 12, do capítulo 13, até chegar no capítulo 14, que é de fato o que nós queremos estudar. Quais são os temas abordados no capítulo 12? No capítulo 12 nós temos aquela visão muito conhecida do dragão e a mulher. A mulher dá à luz a um menino e o dragão quer devorá-lo. Depois disso nós temos a peleja no céu. Miguel lutando contra o dragão. O dragão e seus anjos são expulsos do céu e o capítulo termina falando do povo remanescente. É contra o povo remanescente que o dragão, que Satanás está irado. E o povo remanescente é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Visto isso, o Apocalipse avança para o capítulo 13, e no capítulo 13 nós temos a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a imagem da besta. E veja os versos finais de Apocalipse 13, falando da operação da imagem da besta e da própria besta. É dito assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, note que o capítulo 13 está terminando e o leitor fica com a sensação
de que Satanás está vencendo no grande conflito, pois o texto diz que todos obedecem à besta, prestam adoração à imagem da besta. Porém, essa sensação de que Satanás está vencendo no grande conflito, ela vai ser confrontada exatamente no capítulo 14, exatamente na sequência. E de que maneira o capítulo 14 constitui uma confrontação a essa aparente vitória da besta? De que maneira o capítulo 14 se constitui em uma exceção à vitória da imagem da besta? Bem, nós entendemos isso quando observamos que o capítulo 14 de Apocalipse começa com a visão dos 144.000 com o Cordeiro sobre o Monte Sião. Então, embora o capítulo 13 tenha falado que todos seguem a besta e a sua imagem, o capítulo 14 deixa claro, esse todos não é todos realmente. Existe um grupo que não presta obediência à besta e à sua imagem. Existe um grupo que presta obediência somente a Deus. Esse grupo são os 144.000. O Apocalipse também fala de outras pessoas que também prestam obediência apenas a Deus e não se curvam à besta. São aqueles que estão associados à mensagem do primeiro, segundo, terceiro anjo de Apocalipse 14. E aqui nós já chegamos então no nosso texto de estudo, naquilo que nos interessa. O nosso mapa mental aqui está dividido exatamente dessa forma: capítulo 14, primeira mensagem angélica, segunda mensagem angélica e terceira mensagem angélica. Vamos começar aqui pela primeira, nós vamos destrinchar as principais expressões e conceitos que aparecem aqui. Primeira mensagem angélica está em Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que nós vamos destacar aqui? A primeira expressão que nós vamos ver é a expressão anjo, porque a primeira mensagem ela ocorre com um anjo voando pelo meio do céu. O que é um anjo? O que é esse anjo? Bem, você precisa ter em mente de que anjo significa mensageiro. E esse mensageiro pode ser um mensageiro humano ou um mensageiro sobrenatural. E aqui que muitas pessoas já começam a achar estranho. Como assim anjo? Eu ouvia falar em anjo, eu achava que era aquele ser sobrenatural com asas, o anjo da guarda, os anjos que ficam lá no céu louvando a Deus, que ficam próximo do trono, recebendo dele ordens e orientações para cumprir aqui na terra. Anjo não é isso não? Calma, sim, isso é anjo. Anjo no sentido de ser sobrenatural. Agora, a Bíblia também chama de anjo seres humanos na condição de mensageiros. Vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro deles está lá no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 2, verso 7. E note que aqui eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, porque ela mantém o texto na sua forma mais arcaica em que aparece anjo. Se você verificar em outras versões, você vai ver que a palavra anjo foi vertida como mensageiro. Mas note aqui a leitura. Malaquias capítulo 2, 7 diz assim: Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então note que nessa passagem, o sacerdote é chamado de anjo. Agora vamos para o Novo Testamento. Texto de Mateus capítulo 11, versos 7 e 10. São palavras de Jesus que ele diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Esse aqui é João Batista. O que Jesus disse acerca de João Batista? Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então o que nós temos nessa passagem aqui? Que João Batista é chamado de anjo. Nós lemos esse texto para reforçar a ideia de que anjo significa mensageiro, e esse mensageiro pode ser um mensageiro humano ou um mensageiro celestial. E por que nós estamos examinando o significado de um anjo? Porque as mensagens são angélicas. Cada mensagem é de um anjo. Então, o que significa esse anjo? Quem é esse anjo? E aqui nós vamos responder utilizando
as duas opções. Esse anjo a que se refere o Apocalipse é tanto um ser sobrenatural, um espírito ministrador, como diz o livro de Hebreus, mas também esse anjo, ele representa os mensageiros humanos que estão envolvidos na tarefa de anunciar essas mensagens. Como nós podemos argumentar biblicamente nesse sentido? Eu quero ler um texto de Ellen White, que se encontra aqui no livro Grande Conflito, na página 312, que ela faz uma observação muito perspicaz que nos leva a essa conclusão. Ela diz assim: declara-se que esta mensagem é parte integrante do Evangelho Eterno. De onde ela está tirando isso? Ela está tirando aqui, do próprio texto de Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Então, esse anjo tem uma mensagem que é parte integrante do evangelho eterno. Agora, veja a observação que ela faz, que é uma forma inteligente de interpretar o texto. A obra de pregar o evangelho não foi cometida aos anjos, ou seja, não foi concedida aos anjos, mas foi confiada aos homens. Tanto é que você pode ler a Bíblia toda e você vai ver Deus, Jesus, chamando apenas homens para pregar o evangelho. Jesus transformou pescadores de peixes em pescadores de homens. Aos homens, aos seres humanos é confiada a obra de pregação. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Note aqui, os anjos como espíritos ministradores, eles direcionam, eles ajudam a pregação do evangelho, mas a pregação efetiva é feita pelos agentes humanos. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Tem eles a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Então, nós estamos estudando as mensagens angélicas, o que significa que o anjo proclama uma mensagem. Anjo significa tanto um ser sobrenatural, um espírito ministrador que auxilia os humanos aqui na Terra, mas anjo aqui na profecia do Apocalipse também designa aquelas pessoas, aqueles seres humanos que estão empenhados na pregação do Evangelho Eterno. Então, quem são os anjos das mensagens angélicas? São seres sobrenaturais aliados a seres humanos. Esses são os anjos que fazem esse movimento de pregação, ok? Poder sobrenatural aliado ao poder humano. Já vimos aqui a nossa primeira expressão. Agora, note o seguinte, o que esse anjo da primeira mensagem angélica, ele tem para pregar? Tendo um evangelho eterno para pregar. Nós vamos examinar agora o que é esse evangelho eterno. Bem, nós sabemos que evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de que as profecias acerca de um Messias Salvador lá do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Jesus morreu em nosso favor. Jesus, ele disponibiliza a sua misericórdia para nos atender. Nós que somos pecadores podemos ser regenerados. Isso que é evangelho. As boas novas, a notícia sobre tudo isso. Agora, por que esse evangelho é qualificado como eterno? Nós temos aqui algumas razões para isso. O evangelho, essa boa nova da redenção em Jesus, é qualificada como eterna, ou evangelho eterno, porque ela existe desde antes da eternidade, desde antes do tempo começar a ser contado. Como assim? Nós entendemos isso melhor indo para a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 1, 19 e 20, que diz assim: pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, antes que este mundo fosse mundo, ou seja, na eternidade, antes que houvesse a contagem de tempo deste mundo, o sacrifício de Cristo já estava determinado em favor do pecador. Ora, como essa determinação existe desde antes da contagem do tempo, e essa determinação é sobre as boas novas do Evangelho, então esta mensagem de que Cristo salva e regenera o pecador é o Evangelho eterno. Agora, existe um outro elemento também. Este evangelho é chamado de evangelho eterno porque ele é de natureza imutável, de natureza perene, constante, em contraste com ventos de doutrinas que oscilam conforme
as modas teológicas. Então, se nós fôssemos lá o livro de Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo advertiu aos Gálatas que entre eles fora introduzido um outro evangelho, um falso evangelho, diferente daquele que Paulo tinha ensinado. Então, de tempos em tempos, aparecem falsos evangelhos, evangelhos que não são perenes, em contraste com o evangelho que é anunciado aqui, que é o evangelho eterno. Tudo bem? Você entendeu? Agora, note o seguinte, muitas pessoas, na igreja mesmo, quando nós estamos estudando as profecias bíblicas, quando nós estamos estudando mensagens solenes, como são as mensagens acerca do juízo, que Deus vai olhar as nossas obras, que Deus vai nos retribuir conforme as nossas obras, que o juízo de Deus é uma realidade profunda e penetrante. Quando nós falamos desses temas, muitas pessoas na igreja dizem assim, olha, isso até está na Bíblia, mas não vamos dar tanta ênfase a isso. O que nós precisamos pregar é Jesus, é o amor de Jesus, é a misericórdia para os pecadores, é disso que nós precisamos falar. Analise comigo essa objeção que as pessoas colocam. Nós devemos falar do amor de Jesus, que ele salva o pecador, que ele oferece a sua misericórdia? É óbvio que nós devemos falar disso. Mas nós devemos deixar de falar sobre o juízo, sobre a retribuição dos ímpios, sobre esses temas? Não. E por que não? Porque note aqui o texto, ó. O texto diz, vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Então note o seguinte, quando o anjo vai pregar o evangelho eterno, o que ele diz em grande voz? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É para esse ponto aqui que eu chamo a sua atenção. A pregação do juízo, a pregação da retribuição de cada pessoa por meio das suas obras é o elemento integrante do evangelho eterno. Então as pessoas dizem assim, o que nós realmente precisamos é pregar o evangelho. E muitas pessoas quando falam isso, elas querem excluir a pregação sobre o juízo. Mas a lógica do Apocalipse é diferente. Se eu prego o evangelho, necessariamente eu preciso pregar sobre o juízo, sobre o tema do juízo e da retribuição. Você entendeu esse ponto? Então veja aqui como nós sintetizamos. O evangelho eterno contém a mensagem do juízo. Se eu não pregar sobre o juízo, eu também não estou pregando sobre o evangelho. E quando nós vemos por essa perspectiva, as coisas ficam bem diferentes. Mas o quê? Quando o anjo abre a boca, ele diz em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. O que significa temer a Deus? Temer a Deus é ter medo de Deus, como uma pessoa que sai à rua de madrugada tem medo de ser assaltada, tem medo de se deparar com um criminoso. É esse tipo de medo? É esse temor de que fala a Bíblia? Não, não é. Existe um verso no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 10, que nos ajuda a entender a ideia de temer a Deus. Veja lá o que Moisés disse ao povo de Israel. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Esse texto aqui nos dá uma definição do que é temer a Deus. Temer a Deus é ouvir as palavras de Deus, e ouvir não no sentido apenas de escutar, mas ouvir naquele sentido de quando os mais velhos diziam assim, meu filho, ouça o que o seu pai diz, ouça o que sua mãe diz. Ouvir no sentido de obedecer, de pôr em prática, de cumprir. Então, o que é temer a Deus? É estudar, é ouvir, é absorver a sua palavra e obedecê-la e viver de acordo com ela. Isso é literalmente a ideia que nós encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 4. O que mais a primeira mensagem angélica diz? Diz que nós precisamos dar glória a Deus. O que significa dar glória? É prestar honra, louvor, homenagem a Deus. É cantar sobre as suas qualidades, sobre as suas grandezas, sobre os seus atributos incomunicáveis. Reconhecer que Deus está num estrato infinitamente superior a nós. E essa mensagem é tão importante porque a sociedade de hoje faz piadas com Deus, faz brincadeiras, trata Deus como se fosse um personagem fictício.
Então, esta primeira mensagem angélica é também uma urgência para a nossa sociedade. Precisamos aprender a dar glória a Deus, a dar a Ele um tratamento respeitoso. Bem, o anjo diz que anunciar o evangelho eterno é anunciar a hora do juízo de Deus. Atenção aqui, porque aqui nós temos um ponto muito interessante. Há duas palavras gregas que são traduzidas em português como juízo. Então, o anjo está dizendo, é chegada a hora do seu juízo. Mas que juízo é esse? Depende da palavra grega que foi usada, porque palavras diferentes são traduzidas para o português da mesma forma como juízo. Então, em grego nós temos a palavra krisis, que é o ato de julgar, que é o ato do juiz se sentar na sala do tribunal, abrir ali o livro do processo, começar a folhear, começar a tomar parte dos fatos. Isso é krisis. Só que existe outra palavra em grego que é krima, que significa a sentença de julgamento, ou seja, o juiz já conheceu tudo, ele já analisou tudo, agora ele vai dar o veredito final à sentença. Percebe que, a depender da palavra grega original, o sentido muda completamente. Qual dessas duas palavras foi usada aqui na primeira mensagem angélica? Foi usada a palavra crisis. Isso significa, então, que quando o primeiro anjo diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, o anjo está falando que o julgamento ainda vai começar, que o juiz ainda vai começar a ler o processo, que essa investigação sobre as obras de cada pessoa é algo que vai começar no futuro. O anjo anuncia isso antes que aconteça. Vai começar um processo de julgamento. Esse é o sentido aqui da primeira mensagem angélica. Agora, é muito pertinente que nós que nós aliemos a essa passagem do Apocalipse também o texto de Daniel capítulo 8, verso 14. Porque lá em Daniel capítulo 8, 14, nós temos a data exata para o início desse processo de julgamento. Daniel 8, 14 diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa data, essa contagem de tempo de 2.300 tardes e manhãs, ela nos conduz à data precisa de 22 de outubro de 1844. O juízo de Deus, o processo de julgamento, ele começou em 22 de outubro de 1844. Aqui neste estudo nós não temos tempo suficiente para detalhar isso, mas eu quero lembrar a você que nós temos vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Por exemplo, deixei 2 links aqui, vou deixar também na descrição. O primeiro link, quando eu clico, ele me conduz a essa playlist aqui. Veja, uma playlist que nós temos aqui no canal, que é de um trimestre inteiro em que foram estudadas as 3 mensagens angélicas. E se você for lá no segundo trimestre de 2023, você vai ter a lição 6, chamada A Hora do Seu Juízo. Apenas isso? Não, nós ainda temos mais. Aqui neste segundo vídeo, se você clicar, você vai ser direcionado para este vídeo aqui, ó. Veja o título dele, Especial, as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. Essa aqui é a matemática da salvação. Então, eu sugiro que você veja esses 2 vídeos para que você se aprofunde na compreensão da hora do seu juízo, da hora de início do juízo de Deus. Mas o que? Aqui ao final da primeira mensagem angélica, o anjo diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E essa é a expressão que nós vamos destacar agora. O anjo prega que Deus precisa ser adorado como Criador, como aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que nós precisamos destacar aqui? Deus deve ser reconhecido como Criador. Bem, a gente já localizou no tempo aproximadamente o período de pregação dessa mensagem. A mensagem anuncia o juízo de Deus. O juízo de Deus começa em 1844. O primeiro anjo diz que é vinda a hora do seu juízo. Se é vinda a hora, então ele tem que ter começado a pregar um pouco antes de 1844, pelo menos. E nessa década de 1840, e em especial em 1844, como estava o mundo, as pessoas esclarecidas, como elas estavam em relação a esse critério aqui, ó,
adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Como estava a sociedade em relação a reconhecer Deus como Criador? A lição citou dois exemplos muito interessantes que eu quero aprofundar aqui no mapa mental, que é o exemplo de Charles Darwin, o pai do evolucionismo moderno, e também de Karl Marx, um dos pais do comunismo. Veja que interessante. Em 5 de julho de 1844, Charles Darwin escreveu uma carta para sua esposa, Emma Darwin, dizendo: acabei de terminar meu esboço da minha teoria das espécies. Então, a teoria da origem das espécies de Charles Darwin, do evolucionismo, da negação de Deus como Criador, ela foi concluída em 1844. A obra A Origem das Espécies não foi publicada nesse ano, foi publicada anos depois, mas a teoria Charles Darwin terminou em 1844. E se você quiser ver essa carta que ele escreveu para sua esposa, eu deixei o link aqui também. O que mais aconteceu em 1844? Essa data marca os escritos de Karl Marx, conhecido como Manuscritos de Paris, de 1844. Por quê? Porque foram escritos em Paris no ano de 1844. E esses escritos de Karl Marx, eles são assim paradigmáticos porque ele está rompendo com o idealismo alemão, nós não vamos explicar isso aqui, mas ele está rompendo com uma tradição filosófica do seu tempo e introduzindo a ideia de materialismo histórico dialético, que vai ser a ideia base de toda a expansão do comunismo posterior. E qual ideia é essa? A ideia de que toda a realidade deriva exclusivamente da matéria em movimento. Ou seja, o que cria a realidade não é um ser superior que vem aqui e ordena a matéria, como nós vemos lá no livro de Gênesis. Não, a realidade é criada pelo choque da matéria entre si. Mais do que isso, são as condições materiais de existência que geram as representações religiosas. Ou seja, as representações religiosas que nós temos, elas não se devem à existência de seres sobrenaturais, mas se devem às circunstâncias materiais que nos rodeiam, nas quais nós estamos imersos. Então, eu chamo a sua atenção para o seguinte: veja como isso é grandioso. A primeira mensagem angélica é uma pregação sobre o juízo de Deus em 1844, ao lado do chamado para as pessoas reconhecerem a Deus como Criador. Mas no mesmo ano, em 1844, em áreas diferentes da ciência, pessoas que tiveram uma influência mundial se levantam, cada um ao seu modo, para dizer o seguinte: não temos um Criador, não existe um Deus que criou todas essas coisas. O que nós temos são os meros efeitos da matéria operando por si mesma e gerando tudo o que conhecemos. Não seria coincidência que a profecia que fala de 1844 encontre, em contrapartida, ataques às ideias de um Criador também em 1844? Não é uma coincidência. Deus opera de um lado e Satanás tem seus agentes para fazer uma concorrência à operação de Deus. O que nós precisamos destacar ainda nessa frase? Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você precisa perceber que esse fraseado que aparece aqui, na primeira mensagem angélica, aparece também lá no 4º mandamento de Êxodo 20, o mandamento que fala sobre a guarda do sábado. Veja aqui, se nós lermos Êxodo 20, verso 11, nós vamos ver o motivo para lembrarmos-nos do sábado. Lembra-te do dia do sábado. Por quê? O verso 11 dá razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então note aqui, qual é a razão, a justificativa para a guarda do sábado? A razão que o próprio mandamento dá é porque Deus é criador. É criador de quê? Dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. E qual que é o fraseado da primeira mensagem angélica? Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O fraseado é o mesmo. Então, o que nós retiramos daqui? A guarda do sábado possui uma íntima ligação com a primeira mensagem angélica, pois nos dois casos, Deus deve ser adorado porque é criador. É por isso que nós dizemos que a primeira mensagem angélica também é um chamado para adoração ao sábado, porque na primeira mensagem angélica, Deus está sendo chamado
para ser adorado, porque ele é criador. E o dia em que se adora o Criador é o dia do sábado. Então, você precisa também reconhecer essa conexão entre a primeira mensagem angélica e o quarto mandamento. Finalizando aqui a primeira mensagem angélica, qual foi a sua época de proclamação? Se nós formos a esse livro aqui, ó, The Spirit of Prophecy, volume 4, é um livro de Ellen White não traduzido em português, eu traduzi esse trecho, é dito expressamente o seguinte: a profecia da mensagem do primeiro anjo, apresentada em Apocalipse 14, teve o seu cumprimento no movimento do advento de 1840 a 1844. Então, essa é uma mensagem que precisa ser ainda pregada nos nossos dias, mas que já foi pregada antes que chegasse a hora do juízo. Isso já foi anunciado. Então, vamos avançar agora para a segunda mensagem angélica. Essa aqui tem um texto mais curto, apenas um versículo. A segunda mensagem angélica está registrada em Apocalipse 14, verso 8, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Quais são as expressões que nós precisamos entender aqui? A primeira delas é Babilônia, porque o que o anjo anuncia é que caiu Babilônia. Então, o que é Babilônia? Para nós respondermos isso, nós vamos a outras partes do mesmo livro de Apocalipse, em especial a Apocalipse 17 e 18, porque lá nós temos uma ampliação desse assunto de Babilônia. O que Apocalipse 17 diz sobre Babilônia? Diz que com Babilônia, se prostituíram os reis da terra. Então veja a primeira característica. Babilônia é uma pessoa que se prostitui. E o que é a prostituição? Uma relação ilícita. Essa é a primeira característica. Ainda Apocalipse 17, verso 5 diz o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, primeira característica: Babilônia teve relações ilícitas com os reis da terra. Segunda característica: Babilônia é metaforicamente uma mulher que é prostituta e uma mulher que tem filhas meretrizes, porque ela é a mãe das meretrizes. E essa mesma mulher Babilônia, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ora, se ela bebe o sangue dos santos, ela teve que derramar o sangue dos santos. Então veja quantas características nós temos aqui. E daí quando nós voltamos para o Apocalipse 12, nós vemos um padrão. Lá no capítulo 12, uma mulher casta, pura, representa a igreja de Deus. Ora, se em Apocalipse 17 nós temos uma mulher que é o oposto disso, que é uma mulher impura, que é uma prostituta, nós então podemos concluir que essa Babilônia representa uma igreja corrupta. E como ela é mãe de outras prostitutas, existem outras igrejas corrompidas, impuras, que derivaram dela. Ora, com base em todos esses elementos, como nós vamos concluir aqui? Essa igreja corrupta, que é representada por Babilônia, derramou o sangue dos santos e manteve relações ilícitas com os reis da terra. Qual poder é esse? É o papado, é o catolicismo romano. Como ele se prostituiu com os reis da terra? Mantendo uniões entre o poder religioso e o poder estatal. Nós sabemos que durante muitos séculos os reis eram vassalos do papado. É isso que a Bíblia chama de prostituição. E ainda é dito que esse poder derramou o sangue dos santos. O catolicismo romano, por meio de muitas perseguições contra os valdenses, contra os albingenses, contra vários outros grupos minoritários, derramou o sangue daqueles que queriam seguir a Bíblia conforme os ditames da sua própria consciência. E quem são as filhas dessa meretriz Babilônia? São outras igrejas que se apegam às doutrinas e às tradições católicas, com destaque para a observância do domingo e o ensino da imortalidade incondicional da alma. Esse é o vinho de Babilônia que muitos têm bebido. Bem, já identificamos aqui esse elemento Babilônia. Agora, por que o anjo anuncia o seguinte: caiu a grande Babilônia? O que é essa queda? Por que essas igrejas de doutrinas babilônicas caíram? O que significa essa queda? Qual é a natureza dessa queda? Nós temos um texto aqui que nos responde. Grande Conflito, página 389.
As igrejas experimentaram, então, uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Vamos entender aqui. Quando ela fala as igrejas experimentaram então quando? Nos anos de 1840 a 1844, quando foi pregada a primeira mensagem angélica, a mensagem de que Cristo breve voltaria. E muitos rejeitaram essa mensagem, disseram, essa mensagem de Jesus voltar para a terra, isso não é uma mensagem bíblica. O cristianismo prosseguirá até que ele experimente 1000 anos de paz e prosperidade. O reino de Cristo será aqui nessa terra. Cristo não virá do céu nos buscar para nos levar para outro lugar. O reino de Cristo será aqui nessa terra. Nós rejeitamos essa pregação da breve volta de Jesus. As igrejas experimentaram então, a partir de 1840 até 1844, nesse período, experimentaram uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento, que é uma mensagem plenamente bíblica, de que Jesus voltará. Agora note o seguinte, essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, tem elas caído mais e mais. E o que nós vemos é um movimento progressivo de decadência das igrejas. A maioria das igrejas hoje não crê numa criação literal de 7 dias. A maioria das igrejas hoje acredita ser bíblica toda forma de amor, inclusive relações homossexuais que são condenadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento. E assim, uma série de corrupções tem entrado em várias igrejas que se consideravam protestantes, que se consideravam igrejas puras. É desse movimento de queda, de corrupção moral e doutrinária que essa segunda mensagem está falando. Agora, note o seguinte, essa queda não é total, ela é uma queda progressiva. Como assim? Note esse texto aqui. Novamente um texto do grande conflito. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8 ainda está no futuro. Note aqui, o anjo disse, caiu a grande Babilônia, mas qual é o sentido? De que está caindo, mas essa queda ainda não se completou. Essa queda só vai se completar lá em Apocalipse 18, ou seja, a condição geral da igreja ainda vai piorar muito. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, 8 ainda está no futuro. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Esse texto aqui é muito relevante porque os adventistas são acusados de sectarismo e muitas pessoas, quando ouvem essa exposição sobre as mensagens angélicas, elas dizem assim, vocês estão nos rejeitando como irmãos, vocês dizem que nós só fazemos coisas corruptas. Não, esse não é o entendimento certo. Note aqui que o texto diz que a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão, na comunhão das igrejas que são filhas de Babilônia. A grande massa dos seguidores de Cristo não se encontra na igreja adventista. A grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se nas igrejas caídas que são as filhas de Babilônia. Por quê? Porque a queda de Babilônia ainda não foi total. Com o passar do tempo e com a corrupção generalizada das igrejas, essas pessoas sinceras, fiéis e honestas terão a sua atenção despertada para uma mensagem que seja totalmente bíblica. Então, elas serão chamadas a sair dessas igrejas que estão se deteriorando ao longo do tempo. Então, o que nós temos aqui? A queda definitiva só vai ocorrer em Apocalipse capítulo 18, quando a mensagem é: sai dela, povo meu. Em Apocalipse 18, quem estiver em Babilônia e não sair de Babilônia, daí sim deixará de fazer parte do povo de Deus. Ok? Vamos avançar aqui para mais um tópico, o último tópico da segunda mensagem angélica. Qual foi a época de proclamação da segunda mensagem angélica? Novamente, nós temos no livro The Spirit of Prophecy, volume 4, a seguinte descrição. Esta mensagem
A mensagem do segundo anjo foi entendida pelos adventistas como um anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem angélica. A proclamação caiu a Grande Babilônia foi feita no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil pessoas se desligaram dessas igrejas. Quais igrejas? Igreja Batista, Conexão Cristã, Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana. Várias pessoas que ouviram a pregação milerita da breve volta de Jesus, elas confrontaram esse ensino bíblico com o ensino de suas igrejas e viram que havia um descompasso. As igrejas não pregavam isso. Então, elas se desligam dessas igrejas tradicionais. Elas saem de Babilônia. As igrejas que ouviram a mensagem da breve volta de Jesus e rejeitaram essa mensagem, então elas fazem parte agora do processo de queda das filhas de Babilônia. Fechamos, então, os tópicos da segunda mensagem angélica e vamos aqui nos dirigindo para o fim, vamos falar da terceira mensagem angélica, que tem o maior texto aqui. Apocalipse 14, versos 9 e 12 dizem o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é começar vendo quem são os personagens aqui da terceira mensagem angélica. E o primeiro personagem é a besta, porque o texto diz que o anjo fala o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem. Bem, de qual besta aqui a terceira mensagem angélica está falando? Está falando da besta que surge, emerge da água, que é aquela besta mencionada lá em Apocalipse 13, Apocalipse 13, versos 1 a 10. O que é essa besta que emerge da água? Essa besta é um conjunto dos poderes do velho mundo, com destaque especial para o papado, que, unindo o poder religioso ao poder político, perseguiam o povo de Deus. Então, preste atenção nisso aqui. Essa besta que surge, que sobe do mar, ela é uma besta composta pelos animais lá de Daniel capítulo 7. Então, nós temos leão representando Babilônia, nós temos o urso representando os medos e os persas, nós temos o leopardo representando os gregos, nós temos o animal terrível e espantoso representando Roma. Essa besta que sobe do mar, ela é uma união, ela é uma composição resultante da união de todos esses animais. É por isso que nós dizemos que a besta que sobe do mar é um conjunto dos poderes do velho mundo. Poderes que fizeram uma união do poder religioso ao poder estatal, poder político, e perseguiram o povo de Deus. Porém, Apocalipse 13, ele dá um destaque especial para o papado e usa uma linguagem muito semelhante à linguagem do chifre pequeno lá de Daniel. Por isso, é comum nós ouvirmos dizer que esta besta representa o papado. Porém, a besta é algo maior que o papado, mas o destaque é dado para o papado lá no início de Apocalipse capítulo 13. É por isso que Ellen White diz assim no livro Grande Conflito: esta profecia, ela está se referindo aos primeiros 10 versos de Apocalipse 13, esta profecia é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Não que a besta que sobe do mar seja pura e simplesmente o papado, mas que uma das cabeças dessa besta representa o papado, e a profecia destaca exatamente a atuação desta cabeça representante do papado. Mas a besta em si é algo maior, são os poderes perseguidores do povo de Deus ao longo da história. Esse é o primeiro personagem. Mas a mensagem do terceiro anjo ainda diz: se alguém adora a besta e a sua imagem. Então nós temos o segundo personagem aqui, que é a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Ele é descrito lá em Apocalipse 13, versos 14 e 15. E a imagem da besta também é uma união do poder religioso com o poder político.
Mas, diferentemente da besta, que operou no velho mundo, a imagem da besta opera no novo mundo, na América. Então, a imagem da besta é algo semelhante ao que nós vimos na Idade Média, quando o papado uniu o poder religioso ao poder político. Isso está no nosso futuro, isso ainda vai acontecer, não no velho continente, mas aqui na América. E veja um texto-chave do grande conflito a esse respeito, que diz o seguinte: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Quais são os pontos de doutrina comum a todas as igrejas evangélicas dos Estados Unidos? A observância do domingo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então veja, nós já vimos, a besta representa os poderes perseguidores do velho mundo que uniram religião ao governo, ao Estado, e aqui ao nosso futuro, diante de nós, esse fenômeno novamente vai se repetir. E quando ele se repetir na América do Norte, ele será chamado de imagem da besta. Para muitos hoje, isso não passa de uma fantasia, de uma lenda, mas eu preciso alertar a você que isso esteve muito perto de acontecer. Aqui no nosso canal nós já falamos sobre o projeto de lei dominical de 1888 nos Estados Unidos. Nós temos inclusive aqui uma playlist, vou deixar o link aqui e também na descrição do vídeo. Nós temos inclusive uma playlist lendo e comentando essa obra sobre a lei dominical nos Estados Unidos, que quase foi aprovada, impondo o descanso no domingo. Então, note que isso não é uma lenda, é algo que já esteve muito perto de acontecer e que é factível que aconteça novamente. O terceiro elemento que nós vamos examinar agora é a marca da besta. Por quê? Porque o terceiro anjo diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, o que é essa marca da besta? Para nós entendermos isso biblicamente, nós vamos examinar o final do verso 11. O que diz o verso 11? Os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Eles constituem um grupo. Em contraste, o verso 12 fala de outro grupo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, note o seguinte raciocínio. No fim do verso 11, os que recebem a marca da besta estão em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus. Percebe que esse contraste decorre do próprio texto, verso 11 sendo seguido do verso 12? Portanto, a marca da besta é obtida pela violação dos mandamentos de Deus, com destaque para um mandamento, que é o único que gera divergências, que é o descanso sabático do quarto mandamento. Então, a marca da besta, que em outro capítulo vai se contrastar com o selo de Deus, diz respeito a guardar os mandamentos de Deus. Porque, repito, veja o contraste aqui ao final da terceira mensagem angélica. Os adoradores da besta e de sua imagem são contrastados com os santos que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, ter a marca da besta significa não guardar os mandamentos de Deus. Em oposição, ter o selo de Deus significa guardar os mandamentos de Deus. E como no mundo cristão, o mandamento que gera debate e discussão é o sábado do quarto mandamento, os adventistas costumam dizer que o selo de Deus versus a marca da besta leva em consideração exatamente a observância do sábado. Novamente, aqui é pertinente nós lermos um texto de Ellen White que aparece no livro Evangelismo. E esse texto diz o seguinte: ninguém até agora recebeu o sinal da besta. Então note, quando nós fazemos essa pregação, muitos evangélicos ficam irritados com os adventistas e falam assim: vocês estão nos acusando de que nós temos a marca da besta. Negativo. Essa não é a pregação adventista. O que os adventistas ensinam? Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem
tem-se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Agora note o seguinte: mas, quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, ou seja, o decreto dominical que exige que ninguém trabalhe, que exige que todos descansem no domingo, quando for expedido esse decreto e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Então o sinal da besta, a marca da besta, é algo que será definido no futuro, quando o decreto dominical for determinado, quando por força de lei for determinado que todos devem descansar no domingo. Novamente eu chamo sua atenção para isso aqui. No projeto de lei dominical nacional dos Estados Unidos, no ano de 1888, quase nós chegamos perto de uma lei dominical nacional que exigia o descanso no domingo, sob pena de multa, sob pena de prisão. Nós chegamos muito perto dessa lei ser aprovada, mostrando que a profecia do Apocalipse não é uma lenda, não é um fruto da imaginação fértil dos adventistas, mas é algo muito possível de acontecer no mundo real. E eu quero novamente falar, vou deixar o link do livro A Lei Dominical Nacional para você acompanhar aqui. Vai estar aqui no mapa mental e também na descrição. Então, veja do que nós estamos falando aqui na mensagem do terceiro anjo. Vamos reler aqui. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. Qual mensagem é essa? É a seguinte mensagem: os poderes deste mundo se unirão. O poder religioso, católicos e protestantes, vão se unir ao poder civil, aos governantes, em especial ao Congresso americano, aos deputados, aos senadores, à presidência, pedindo que seja feita uma lei que determine a observância do domingo, para que a sociedade progrida, para que a família tenha tempo de convivência. Quando esta lei for promulgada nos Estados Unidos, uma grande pregação sobre os mandamentos de Deus, sobre a perpetuidade da lei de Deus, terá lugar. E pessoas cristãs que são sinceras e honestas e que ignoram essa mensagem serão chamadas a decidir: continuarei como um observador do domingo ou vou prestar obediência à lei de Deus guardando o sábado? Quando este momento de prova e de teste chegar, a decisão de cada pessoa determinará se ela receberá a marca da besta ou o selo de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui na mensagem do terceiro anjo. E o texto continua dizendo assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqueles que adoram a besta receberão a justa retribuição de Deus, serão lançados no lago de fogo. E o verso 11 diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E nesse ponto, algumas pessoas leem e têm dificuldade. Elas pensam assim: ora, se a fumaça vai subir pelos séculos dos séculos, é que sempre vai ter fumaça. E se sempre vai ter fumaça, é porque sempre vai ter fogo. E se sempre vai ter fogo, é porque sempre vai ter gente queimando. E se sempre vai ter gente queimando, é porque Deus determina o tormento eterno, ou seja, que os pecadores e que os ímpios queimarão para sempre. Isso é um ensinamento bíblico? Não. Vamos entender isso aqui. De onde vem essa expressão séculos dos séculos que aparece aqui no Apocalipse? Essa expressão ela é retirada de Isaías 34. Isaías 34 contém a profecia da destruição de Edom. E veja como essa profecia da destruição de Edom, ela é expressa lá em Isaías 34. É dito assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. É desse texto que Apocalipse faz um empréstimo à terceira mensagem angélica, que fala que a fumaça da destruição dos ímpios, dos adoradores da besta, sobe pelos séculos dos séculos.
E aqui falando de Edom diz, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. E quando Edom for destruída, o que vai ter lá na cidade? O verso 13 diz assim, nos seus palácios crescerão espinhos e ortigas e cardos, nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes, ou seja, animais do deserto. Vai ter mato, vai ter espinho, vai ter animal do deserto, porque a cidade foi completamente destruída. Nenhum ser humano vai morar lá. Ora, essa aqui é a fonte da expressão que aparece lá no Apocalipse. Nós precisamos entender isso aqui. Note o seguinte, onde há fumaça, há fogo. E aqui está falando que a fumaça dura para sempre. Mas note que essa profecia também diz que os locais queimados serão ocupados por plantas e por animais. Logo, esse fogo que supostamente geraria fumaça, ele não pode queimar para sempre. Porque num lugar que tem fogo queimando o tempo todo, não pode ter planta e não pode ter animal. Senão o fogo queimaria as plantas e os animais. Então note que ao mesmo tempo que a profecia fala que a fumaça sobe para sempre, ela também fala que aquele ambiente que foi queimado, ele será ocupado por plantas e animais. Logo, o fogo não dura para sempre, embora a expressão idiomática diga que a fumaça dura para sempre. Nós estamos diante de uma expressão idiomática, que quer dizer o quê? Quer falar de uma destruição completa e permanente. A fumaça que sobe para sempre diz respeito a um fogo cujos efeitos são eternos, são perenes, são completos, e não de um fogo que queima o tempo todo. Mas você pode falar assim, esse argumento da expressão idiomática ele não é suficiente. Sim, vamos recorrer então a outro texto bíblico que diz expressamente que os ímpios queimarão completamente, queimarão até não sobrar mais nada, queimarão até virarem cinza. Vamos lá para o livro de Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler os versos 1 e 3, que diz o seguinte, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O que não é deixar nem raiz nem ramo? É queimar por completo. É queimar o que está por cima da terra, que é o ramo, e é queimar o que está por baixo da terra, a raiz. Ou seja, é um fogo que consome por completo. Agora, esse fogo vai queimar para sempre? Não. O verso 3 diz assim, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os ímpios queimarão até se consumirem, até virarem cinzas. Esse é o ensino explícito das Escrituras. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos aqui? Os ímpios queimarão até serem consumidos, até se transformarem em cinzas. Portanto, não existe tormento eterno, não existe essa ideia de um inferno de fogo pela qual os ímpios ficarão por milênios e milênios queimando. Não é assim. A Bíblia ensina que eles se queimarão até se consumirem. E nós vimos tudo isso para entender aqui o verso 11 que diz assim, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Visto isso, nós vamos aqui para o nosso último tópico da terceira mensagem angélica. Qual que foi a época de proclamação dessa mensagem? O livro Primeiros Escritos nos diz o seguinte, encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, quando? Em 22 de outubro de 1844, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Então, quando Jesus entra no lugar santíssimo em 1844, ele também comissiona um anjo para que dirija esse movimento de pregação aqui no planeta Terra. Um movimento de pregação que é executado por seres humanos, mas que é supervisionado por um ser sobrenatural. Portanto, a terceira mensagem angélica começou a ser pregada depois do grande desapontamento em 22 de outubro de 1844. E essa mensagem nós devemos pregá-la ainda nos nossos dias. Ainda precisamos falar do juízo de Deus que já começou. Precisamos falar que devemos seguir a Bíblia e, portanto, aquelas confissões religiosas que não estão 100% de acordo com a Bíblia devem ser abandonadas. Precisamos falar sobre o repouso sabático, sobre o quarto mandamento, sobre o sábado do sétimo dia.
Todas essas mensagens começaram a ser pregadas no passado e nós devemos levá-las ao mundo hoje como uma mensagem unificada, como o último convite de misericórdia de Deus para este mundo que está a perecer. Meus amigos, esse assunto é grandioso, esse assunto é solene, esse assunto é interessantíssimo, esse assunto absorve toda a nossa atenção. Mas diante da grandiosidade desse tema, fica a pergunta: qual é a condição dos adventistas do sétimo dia diante de tudo isso? E para responder essa pergunta, eu vou pegar aqui a lição. Vou abri-la aqui, uma folha, na terceira folha, na página 5, bem lá no início do trimestre, página 5, está dito o seguinte. Vou colocar aqui na tela. Em 2018, a Igreja Adventista do Sétimo Dia divulgou o relatório de pesquisa global dos membros da Igreja, que revelou que apenas 37% dos lares adventistas realizam cultos familiares diários e apenas 52% dos adventistas solteiros mantêm uma vida devocional. E o autor da lição fala assim: quando li esse relatório, percebi que estamos enfrentando um problema. Os adventistas do sétimo dia são chamados a proclamar o último convite do céu para o mundo que está perecendo. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Uma mensagem centrada na adoração. Adorar a Deus como Criador. Adorar a Deus e não adorar a besta é a sua mensagem. As 3 mensagens angélicas são sobre adoração. É isso que nós temos que anunciar. E veja que pergunta assim incômoda o autor da lição nos faz aqui no final desse parágrafo. Mas como pessoas que não se envolvem na adoração diária podem transmitir uma mensagem que diz respeito à adoração? Como podemos proclamar ao mundo aquilo que não vivemos? Essas perguntas retóricas são um soco na boca do estômago, que nos deixam assim, sem ar, sem conseguir explicar. Diante de mim e de você está a maior mensagem que o mundo precisa ouvir. Mas nós sequer fazemos culto, nós sequer oramos constantemente, nós sequer buscamos entender a Bíblia, estamos ocupados demais, não temos tempo, estamos cansados demais, estamos atrasados demais para fazer o culto. Temos tempo para todas as coisas, mas para a última mensagem de misericórdia que deve ser anunciada ao mundo, nós não temos tempo de nos qualificarmos para proclamá-la, porque na nossa vida existem outras prioridades. Que condição terrível. Nós precisamos anunciar ao mundo que Deus precisa ser adorado, que a besta e a sua imagem não pode ser adorada, mas nós mesmos não adoramos a Deus por meio de um culto pessoal, por meio de uma devoção pessoal que seja constante e frequente. Que situação é esta em que o povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo se encontra? Diante desse quadro, não convém mais que nós nos demoremos. Diante da seriedade e da solenidade das 3 mensagens angélicas, fica a pergunta: até quando você deixará a sua devoção em segundo plano? Até quando? Até quando você vai ficar sem fazer culto? Até quando você não vai implementar um estudo da Bíblia sistemático, aprofundado e constante? Até quando? Sabe, nós já temos todas as ferramentas e todas as instruções para isso. Durante as várias outras lições das semanas anteriores, nós aprendemos a nos planejar, nós aprendemos a como escolher o texto bíblico, nós aprendemos a como cronometrar o nosso tempo e fazer um planejamento, nós aprendemos como dormir melhor para conseguir acordar cedo no outro dia e ler a Bíblia. Todas as instruções e todas as ferramentas nós já temos. O que precisamos é de uma reforma em nossa vida para sermos, de fato, conhecedores da Bíblia, pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas qualificadas para levar essa última mensagem de misericórdia ao mundo. Esse é o apelo para você. Comece hoje mesmo uma reforma na sua vida e qualifique-se para ser um proclamador das 3 mensagens angélicas de Deus para este mundo. Esse é o apelo, esse é o propósito, esse é o objetivo do nosso estudo. Que Deus abençoe você, que você tome uma firme resolução de fazer diferente na sua vida. Deus abençoe você, nos vemos no estudo da semana que vem. Até lá.